Pod.cast PCD e Clínica Com apresentam Doutora Giana Responde, tudo sobre neuro. Olá, bem-vindos a mais um episódio Doutora Giana Com Responde e hoje com um assunto muito bacana, não é isso, Ju? É isso mesmo. Você tá bem? Eu tô bem, você? Também. E muito pedido, né, amiga, esse assunto. Inclusive, nós vamos aprender muito aqui. Exatamente. Qual é o tema de hoje, Ju, da Doutora Giana Com Responde? Epilepsia! Vamos encarar esse desafio, hein, meninas? Verdade, doutora, um desafio, assim, muito pra gente, né? E acredito que pra quem aprende e trata sobre isso também, né? E para as mães, né, que têm os filhos em casa, na sua grande maioria aí, que tem essa questão aí da epilepsia, que nós sabemos que ela se manifesta de diversas formas. Tem a questão que toda epilepsia apresenta convulsão ou não, né? Tem Verdade. todas essas dúvidas a gente vai tirar hoje. Mas com a vamos doutora, começar do começo? Vamos. O que é a epilepsia, doutora? Assim, pra gente dar uma introdução. Essa semana até estava pensando numa definição boa para epilepsia. Então, a gente tem que pensar que o nosso corpo, o nosso sistema nervoso central, ele é como a gente funciona as células funcionam à base de eletricidade. E os neurônios, os axônios, eles funcionam com essa troca de sais, que é uma troca, é como se fosse uma reação de eletricidade. Quando a gente tem a epilepsia, que é a doença, ou a crise convulsiva, que não necessariamente é epilepsia, que a gente vai falar depois, a gente tem um descompasso. Então, essa descarga elétrica, por algum motivo, ela não fez o caminho normal e, por algum motivo, essa descarga ela está defeituosa. Isso pode se repetir ou não, né? Então, é uma desordem dessa eletricidade do cérebro. E eu pensei numa analogia para explicar. Então, vocês pensem como uma orquestra. Então, a gente tem vários instrumentos tocando em harmonia. Quando a gente tem alguém desafinado ali, você pode perceber e aquilo não vai estragar a música, mas às vezes pode estragar todo o compasso da música. A epilepsia ela é basicamente assim também. Então, a gente tem epilepsias que elas não vão estragar a música, né? Ou elas são mais tranquilas, assim, de a gente organizar ali aquele instrumento que está errado, ou pode ter um descompasso generalizado e acabar toda a composição, né? Então, eu acho que pensei nessa analogia para tentar explicar, mas a harmonia, ela precisa prevalecer, porque se você tem lá um descompasso, tudo aquilo não vai funcionar direito. Nossa, doutora, e a epilepsia, ela é um fator genético? Como que ocorre aí? Então, o conceito de epilepsia ele é bem amplo, né? Então, a gente tem algumas síndromes genéticas que podem predispor a ter crises convulsivas, como doenças metabólicas, por exemplo, ou doenças genéticas que vão ter uma neurodegeneração. E tem epilepsias que são o que a gente chama de idiopáticas, ou seja, tudo que é idiopático na medicina é que não tem causa específica, né? E a gente tem as epilepsias que elas são secundárias a alguma coisa, né? Então, por exemplo, a pessoa teve uma crise epilética, mas ela tem um tumor cerebral. Então, a crise ela é por conta daquele tumor. Ela pode ou não desenvolver epilepsia junto com o tumor cerebral, por exemplo. Tem crises que elas são curáveis e tem crises que elas não são curáveis, né? Que a gente tem o tratamento. Então, a hidrocefalia causa? A hidrocefalia pode ser uma causa de crise convulsiva, mas nem todo mundo, são doenças distintas, tá? Então, às vezes, por exemplo, quem tem hidrocefalia pode, na descompensação da hidrocefalia, ter uma crise convulsiva. Mas não necessariamente que toda pessoa que tem hidrocefalia vai ter epilepsia junto, né? Então, vamos começar do começo, que nem vocês falaram. Existem as crises convulsivas, que têm várias causas. Bati a cabeça, tive um acidente automobilístico, posso ter uma crise convulsiva ou não. Bebi demais, posso ter uma crise convulsiva ou não. Tive uma intoxicação por alguma coisa, posso ter uma crise convulsiva ou não.
Medicamento pode dar crise convulsiva, meningite pode dar crise convulsiva, encefalite pode dar crise convulsiva. Tem várias coisas que podem dar. Todo mundo que tem febre pode dar crise convulsiva. Verdade. Todo mundo que tem crise convulsiva vai ter epilepsia? Não. Então, a epilepsia é um padrão de crises que vai se repetir. E aí existem diversas crises. A gente tem crise generalizada, a gente conhece muito a tônico-clônica generalizada, a gente tem crise mioclônica, a gente tem crise de ausência, são vários tipos de crise que o neurologista, a gente tem essa subespecialidade, então existem os neurologistas, tanto os neurologistas clínicos como os neurologistas pediátricos, que se aperfeiçoam, que eles se autodenominam epileptólogos. Então, são esses os médicos que a gente tem que recorrer, porque eles estudam todos esses perfis de epilepsia e eles que vão direcionar os tratamentos. Para vocês que estão nos ouvindo, que gostariam de saber mais sobre, eu recomendo, concorrente não, né? Mas um podcast que eu gostei muito de ouvir, que tem poucos episódios, mas eu acho que tem um conteúdo muito rico, que é o da Liga Brasileira de Epilepsia, tá? Então, eles têm... O site deles também tem bastante conteúdo, tem conteúdo que dá para baixar, não precisa ser neurologista para baixar, então tem muito conteúdo legal. E tem especialistas fantásticos que vocês vão estar ali ouvindo falar sobre epilepsia. E uma das coisas que eu estava dando uma olhada nessas aulas, que eu gostei bastante, é que a epilepsia tem a história dela e como surgiram as primeiras pessoas que pesquisavam, né? Então, é muito bonita. Eu mesma não sabia que a dieta cetogênica é uma coisa tão antiga, assim como os colegas descreveram, né? Então, às vezes a gente fala, cannabis, dieta cetogênica, mas são coisas antigas que elas tiveram um momento, mas por que tem coisa antiga que agora estão ressurgindo das cinzas? Muito provavelmente porque antigamente a gente não tinha essa digitalização e essa globalização da informação. Muitas coisas, antigamente, elas eram escritas dentro da neurologia, da neurocirurgia e da psiquiatria. As grandes referências que a gente tem é a Alemanha, uma das referências. E nem todo mundo conseguia traduzir artigos do alemão para o inglês, por exemplo. Então, quando a gente mudou, ou o francês também, que tem a escola francesa, que na epilepsia também é muito, muito rica, quando a gente conseguiu que alguns artigos clássicos fossem traduzidos para um idioma mais acessível, a gente também conseguiu que a informação fosse transmitida. E hoje, mesmo que você não fale alemão, você tem um translator ali e você consegue dar aquela googleada ali e entender alguma coisa. Mas vocês imaginem isso lá no século XIX, século XX, que não existia isso, né? Então, viva a tecnologia, né? Viva a tecnologia, Exatamente. que deixou tudo isso muito fácil da gente ter acesso, né? Doutora, você falou aí dos tipos, né? Mas eu queria saber se a epilepsia, ela tem sintomas, né? Igual quando a gente está com uma febre. A gente vai no médico e às vezes pode ser uma febre decorrente de garganta, ouvido. A epilepsia também é assim? Ela dá sintomas antes? Então, a epilepsia, o mais importante é a gente... E nessas aulas eu achei muito bonito. É a história. A história do paciente, ela precisa ser ouvida. Nós temos vários sintomas de epilepsia que não são às vezes é um lapso, a pessoa falando tem um lapso, ou está olhando vago. Tem sintomas muito inespecíficos que podem ser epilepsia. Não é só aquele abalo tônico-clônico generalizado, que a pessoa perde consciência, se urina, se defeca, enfim, que é epilepsia. Existem outras mioclonias, ausências, e mesmo sintomas que são bem subjetivos, às vezes, para o leigo, que podem ser. Então, na dúvida diagnóstica, o filho, atraso do desenvolvimento, às vezes pode ser epilepsia. Uma coisa muito frequente que a quando eu atendia na CD, a gente via muito, era a criança que às vezes tava bem na escola e tal, começou a ter
uns atrasos do desenvolvimento ali na escola, de aprendizagem, e às vezes a professora fala, ele não está prestando atenção, mas não é que a criança não está prestando atenção, às vezes ela está convulsionando ali e ninguém viu. Então, nem toda crise ela é tão perceptível e é por isso que quando a gente tem alguma coisa errada com uma criança, assim, que a mãe observa, vale a pena a gente investigar esse lado também. Até mesmo eu, né? Eu achava que uma crise de epilepsia, ela se manifestava como a gente está acostumado a ver, as pessoas tremendo, tem aquela questão da enrolar a língua. Então eu achava que a epilepsia era aquilo. Até eu ter um filho que tem epilepsia e eu percebi alguma coisa. Eu não sabia até então que era uma epilepsia, mas eu percebi que toda vez que ele dormia, os olhos dele ficavam tremendo muito. Aí eu filmei aquilo e levei para neuro dele, né? Eu falei, doutora, toda vez que o Otávio dorme, os olhos dele entra numa perturbação assim, que eu acho que ele tá sofrendo algum curto-circuito, ainda falei para ela. Ela olhou assim, aí foi onde ela pediu os exames e deu lá que ele tava com epilepsia, tanto na ressonância como no eletro, né? E ela falou que é uma das manifestações também. A criança pode apresentar dormindo. Essa crise, né, doutora? Uma das coisas muito importantes para a gente, até para as mães observarem, é o momento que vocês percebem que tem alguma coisa estranha com a criança. Então, a gente tem algumas alterações que elas vão acontecer no sono. Então, tem que observar realmente se vai ter alguma agitação, principalmente na parte ocular que a gente observa. E se foi perto do despertar, isso também é importante a gente observar. Então, o que veio junto? Se teve privação de sono, se teve estresse junto relacionado, né? Então, também são coisas importantes. O momento que teve essa alteração, isso tudo é importante observar. É bem comum e bem frequente ter a questão de ter dormido às vezes, né? É isso mesmo. Doutora, e o que é a epilepsia focal e a epilepsia generalizada? Então, assim como o cardiologista tem o eletrocardiograma para definir o ritmo dos batimentos do coração, no cérebro a gente tem o eletroencefalograma. Pelas ondas do eletroencefalo, a gente tem regiões lá do cérebro que são mapeadas, tá? E cada uma dessas regiões correspondem a uma região cerebral, né? Quando a gente está classificando a crise, ela pode nascer numa região, né? E ser só daquela região. Então, a gente pode ter uma crise focal. Então, é que nem, novamente, a analogia da orquestra. É só o violino que está lá desafinado. Ou todo mundo está desafinado, todo o cérebro está desafinado. Então, a gente pode ter esse violino, então seria a epilepsia focal, que vai generalizar, então que vai fazer todo mundo tocar fora do ritmo, aí generalizando. Ou a gente pode ter só a crise focal, por exemplo, que é só ali naquela região, sem se manifestar para o resto do cérebro, sem generalizar. Então, epilepsia focal é aquela descarga elétrica errada numa região só do cérebro. Tá. A gente pode ter epilepsia multifocal, né? Então, ter mais descargas, que são, vamos dizer assim, focais em mais de uma região. E a gente pode ter aquela epilepsia que vai se generalizar, então, que ela vai englobar em várias regiões no cérebro por aquele momento. Então, essas classificações, elas são bem importantes na hora da gente escolher o tratamento, né? Porque para cada tipo de epilepsia, a gente tem um fármaco que vai ajudar mais ou menos. E o diagnóstico a gente faz através de exames? Quais são os exames mais comuns, assim, o diagnóstico da epilepsia. Então, primeiro, a gente precisa de uma mãe que tenha toque, né? Que escreva, que filme. Quanto mais dados vocês apresentarem, mais vai ajudar o médico, o neurologista, a definir a crise. Então, contar uma história, quantas vezes teve, quanto tempo durou, que momento do dia aconteceu. Se conseguir filmar, eu sei que nem sempre as mães têm... às vezes ela está tão assustada que ela não consegue filmar, mas se conseguir filmar, melhor, porque aí a gente tem... A imagem, às vezes, ajuda bastante. Isso é também uma coisa que a tecnologia nos ajudou.
Além disso, a gente vai fazer o eletroencefalograma. O eletroencefalograma é aquele exame que suja todo o cabelo. Aquela pomadinha de contato que eles falam, né? E que é muito importante a gente fazer. E ele tem que ter uma qualidade, é um exame chatinho, precisa ter um ambiente correto para fazer. De preferência, é importante que a gente consiga ver esse exame que a gente brinca no sono e na vigília. Né? O melhor... ter um eletroencefalo normal exclui uma epilepsia? Não, às vezes a gente precisa um eletro mais longo, então eletroencefalo mais longo, então a gente tem eletroencefalograma, vídeo em eletroencefalograma. Então, Tem um que é feito de forma invasiva, né? Esse exame. Tem também de forma invasiva, mas isso aí é uma construção, é uma escadinha, né? Só quando não se identifica, né, no exame normal, que aí o médico, na verdade, pode pedir um outro tipo de exame. Isso, então a gente tem o eletroencefalo de rotina, aí o tempo, quem determina o tempo vai ser o neurologista, né, do exame, mas o que a gente vê? Que às vezes está internado, vai fazer um eletroencefalo, internado às vezes acaba sendo mais fácil, mas a gente sabe que na primeira hora tem uma chance, as primeiras 2 horas tem uma chance maior da gente observar uma crise, mas nem todo mundo vai conseguir fazer um eletro contínuo de um dia, por exemplo, né? Mas pelo menos 2 horas, às vezes é mais acessível ao longo no Brasil, né? Na nossa realidade, e vai conseguir avaliar um grande número de crises, né? Avaliando, por exemplo. Então, por que a gente pensa em fazer, que nem a Juliana comentou, um eletroencefalo invasivo, que é a estereoeletroencefalografia, né? Quando a gente precisa determinar, então, quando a gente está pensando numa abordagem cirúrgica, né? E a gente precisa ter certeza que aquele foco é o foco da epilepsia. Então, a gente tem lá o vídeo o vídeo EG mostrando uma característica lá de lesão, mas não ajudou 100%, né? Ou é uma região mais complexa da gente remover. E aí a gente tem eletrodos de eletroencefalo que são específicos, né, para a gente fazer esse monitoramento. Então, a gente, junto com o neurologista clínico, mapeia a região. Então, não é só um eletrodo que a gente implanta vários eletrodinhos. E aí vai ser feito, então, a análise, né? Claro, com a imagem, cada região certinha, que a gente pensa ou não em operar. E aí vai ser rodado, né? O paciente vai ficar, então, com aqueles eletrodos implantados internamente, conectados a um vídeo eletroencefalo. E aí, com a análise do epileptólogo, né, a gente vai definir junto qual região realmente é a região que causa a crise. E aí se propõe uma cirurgia curativa, né, que aí remove aquela região que causa a crise. Né? Nem todo mundo consegue ter esse mapeamento, nem sempre é fácil isso. Né? E tem pessoas que ou não podem mapear, ou sei lá, tem a crise lá na região da fala, a gente não consegue tirar essa região, por exemplo. Nossa, é isso que eu ia perguntar. Retirar essa região, né, assusta quando a doutora fala isso, porque a gente fica pensando, vai tirar uma parte do meu cérebro, vai me causar dano? Depende da região, a pessoa vai viver normal, porque o que acontece? Se a gente tem um tecido cerebral defeituoso, né, a gente vê a esclerose mesial temporal, que é uma região lá no lobo temporal, que é uma forma de epilepsia cirúrgica que a gente vê com mais frequência. Ela é uma região defeituosa, é como uma região cancerígena, por exemplo. Na analogia não é a mesma coisa, mas aquele tecido neuronal ele não funciona da forma adequada, né? Então, a gente tem técnicas que elas são minimamente invasivas, a gente faz craniotomias muito pequenas, né? Hoje o microscópio, mapeamento durante a cirurgia, tudo ajuda para a gente ressecar o menor tecido cerebral possível, né? E o paciente, às vezes, ele vai ficar, a gente fala seizure free, né? Assim,
sem crise. Né? Então, ou vai diminuir, né, a quantidade de crises. Então, tem alguns casos que a cirurgia ela vai ser muito benéfica. Nossa, bem bacana. Doutora, a gente falou anteriormente sobre a epilepsia focal, parcial e generalizada. Quais os danos que esse tipo de epilepsia pode causar? Se ele tem uma focal, qual é o dano quando ele tem? Se ele tem a parcial, qual os danos que fica quando essa criança ou esse adulto tem a epilepsia aí em si? E o problema do dano cerebral tem muito a ver com o tempo que a crise dura também, né? Então, quanto mais tempo tiver com aquela descarga elétrica, pior é, né? Então, o ideal é a gente tratar o mais rápido possível, né? E buscar uma conduta. Não necessariamente, às vezes uma crise só pode ser muito forte, né? Mas varia muito com o tempo. Então, outra coisa que a gente se preocupa, às vezes, é essas crises, elas entrarem numa sintonia que elas fiquem harmônicas, vamos dizer assim, naquele cérebro, e o paciente entre num status epilético, por exemplo, né? Que fique convulsionando sem parar, por exemplo, né? Isso pode acontecer. Pode levar o paciente à morte, doutora? Pode levar o paciente à morte. Pode, né? Aí entra a questão também, doutora, é da epilepsia refratária. O que é a epilepsia refratária? Então, epilepsia, o conceito de epilepsia refratária, então, uma epilepsia bem tratada, né, bem diagnosticada lá, que tem todo o seu subtipo, e ela é fármaco resistente. Então, se tentou mais de 2 fármacos que são os medicamentos de referência para aquele tipo de epilepsia, e não teve controle dos sintomas. Então, esse tipo de epilepsia a gente define como epilepsia refratária, tá? Então, esse tipo de crise, esse tipo de doença, aí a gente vai pensar em outras possibilidades. Dieta cetogênica, cirurgia, aí tem que ver o subtipo para identificar o que é melhor, o que não é. Engraçado, a dieta cetogênica aí, eu fui atrás, vocês já ouviram falar? Vocês sabem mais ou menos como é que funciona? Eu acompanho uma mãe que o filho dela faz acompanhamento, faz a dieta cetogênica por causa da epilepsia refratária. Por isso que me veio à mente agora sobre a epilepsia refratária, que é tão importante. É bem interessante, né? A dieta cetogênica, ela tem vários graus, né? Muito legal. Ela ressurgiu. Ela ressurgiu das cinzas, engraçado que foi nos anos 80, ali, pelo que eu estava estudando. Mas isso já é bem comum, já desde o início do século XX. Tem alguns centros americanos que já implementavam isso. E como que ela funciona? Claro, depende vamos dizer assim, do grau de refratariedade da epilepsia, mas a gente vai diminuir o aporte de carboidrato da dieta, né? E vai aumentar o aporte de gordura, então a gente diminui carboidrato e proteína da dieta, né? Então, nós temos as dietas que são 4-1, vamos dizer, 4 porções de comida, gordura e 1 de proteína / carboidrato, 3-1, 2-1 e 1-1. Eu não sabia. O 1-1, vocês lembram da dieta Atkins? Vocês fizeram dieta ao longo da vida? Não, só essa é nova. Vocês são magras desde sempre. Não, então, eu que já fui mais gordinha, eu posso falar que eu já fiz várias dietas. Né? Dieta... Era uma dieta que ficou famosa, acho que era da princesa Kate, lá. Então, é uma dieta rica em proteína e pobre em carboidrato. Então, a 1-1 seria o quê? A gente diminui o aporte que é basicamente... Claro que não estou dizendo que é a mesma coisa, mas é um tipo de versão de dieta cetogênica. Então, eu estava vendo umas aulas do pessoal lá do HC, do ambulatório de dieta cetogênica. Então, não é todo mundo que vai ter lá a dieta que é 80% gordura e o resto ali dividido ali de proteína e de carboidrato. Depende muito do grau de
de refratariedade, né? E geralmente, imagina, não deve ser fácil para a mãe também fazer. Então, precisa ter todo esse acompanhamento com uma nutricionista que tem experiência em epilepsia. Outra coisa, não adianta a gente ir numa nutricionista que faz dieta cetogênica para atleta, que é diferente da dieta cetogênica para epilepsia. Então, tem que ter o acompanhamento do neurologista que entenda sobre dieta né? cetogênica. Doutora, não, terminando. Desculpa, não, e eles falam que eles tentam pelo menos 3 meses para dizer se melhorou ou não. E a gente tem uma porcentagem de melhora importante às vezes. E você falou aí sobre alguns fármacos, né, medicamentos. O que existe hoje de medicamento anticonvulsivantes? Como que eles funcionam assim? Eles têm efeitos colaterais? Então, não tem, como eu sempre gosto de dizer, não tem almoço de graça. Todo medicamento tem a parte boa e a parte ruim, né? Então, a gente tem... Quando surgiu a dieta cetogênica, não se existiam muitos medicamentos para epilepsia. Hoje, a gente tem dezenas de medicamentos. Claro, tem vantagens e desvantagens de cada um. A gente tem vários, inclusive pelo SUS, né? Então, a gente tem a farmácia de alto custo, a farmácia normal, tem vários medicamentos que, se o paciente tiver diagnóstico de epilepsia, comprovar e fazer todos os relatórios, consegue retirar até pelo SUS. Nem todos a gente consegue, mas a gente vai ter que conviver com alguns sintomas. Tem medicamento que a gente... Por exemplo, o valproato, que é o Depaquene. Não, o mais fraco da medicação aí Não tem fraco ou forte. Não tem o fraco? Depende da dose. É a dose do veneno ou a dose do remédio. Não, porque assim, o mais comum é o carbamazepina. Carbamazepina, ele é usado para alguns tipos de crise, mas é um remédio muito bom. Cada medicamento tem seus efeitos colaterais, isso que eu ia falar. O ácido valproico, o valproato de sódio, por exemplo, a gente não pode usar em mulheres, assim, estou grávida, não posso usar. Porque se a gente for olhar a embalagem, tem uma mulher grávida com um corte. Por quê? Tem chance de malformação neural, por exemplo, né? Então, a gente não pode utilizar. Então, por que é importante o acompanhamento dentro da epilepsia? Justamente por isso, porque a gente vai avaliar o paciente em todas as etapas da vida dele. Então, eu quero engravidar, qual medicamento? Vou ter que trocar, né? Então, tem medicamentos que são mais... Não são, às vezes, para o seu tipo específico, mas para aquele momento da sua vida você vai utilizar. A carbamazepina, por exemplo, eu uso bastante para dor crônica, inclusive, gente. Sério, doutora? Carbamazepina para dor crônica? Isso, tem um tipo de dor crônica que a gente tem uma boa resposta à carbamazepina, que é a nevralgia do trigêmeo. Então, qual que é um grande problema da carbamazepina? A sonolência. Então, aí criança, vocês falam, que bom, né? Tá calminha. Não, lá em casa não funciona não, viu? Agora eu descobri porque as crianças dormem 6 horas da tarde na casa da mãe. Não, só o Otávio toma carbamazepina, mas não tem nada a ver não dá sonolência no Otávio não. Mas depende do paciente da sonolência. Por exemplo, criança, a gente nem sempre vai ver os mesmos efeitos colaterais, Vou né? dar 10 ml agora pra ver se dá. Para com isso, que eu vou contar para a tua neuropediatra, que eu conheço ela. Então, idoso, por exemplo, que a gente brinca, né? Idoso com carbamazepina, às vezes a gente tem que começar uma dose baixa, às vezes não consegue usar ao longo do dia, né? Então pode acontecer. Uma coisa bem comum que às vezes acontece com o uso da carbamazepina é diminuir o sódio do organismo. Então, ele é um remédio que pode roubar o sódio. Então, às vezes, a pessoa pode desmaiar e coisa tá lá com uma hiponatremia, que é um nome científico para diminuição de sódio no sangue. Pode acontecer. Então, por isso que ele faz alguns exames periódicos, eu imagino. Então, a gente tem alguns exames que são, claro, padrão, vamos dizer assim, para o acompanhamento. Uma que a neuropédia é sempre dosagem sérica. Dosagem séria, vamos falar sobre isso. Ela pede. E uma coisa que eu vou tirar uma dúvida aqui com a doutora. Sempre quando o Otávio faz uso da carbamazepina genérica, quando vai fazer esse nível de dosagem, aparece que ele não está tomando. Aparece um nível muito pequenininho. Aí, quando eu compro a não genérica,
O de marca. O de marca. O referência. Isso, o da caixinha laranja lá. Quando faz, tá lá em cima a dosagem. Por que dá essa diferença, doutora? Polêmico, hein? Então. Não, é sério? Conceitualmente, qual é a diferença de você comprar um medicamento referência? Aí, o que é o referência? Quem inventou, né? Aí a gente vai falar o Tegretol, vamos dizer assim, se for falar aí da carbamazepina. E o genérico ou similar. Na nossa legislação, medicamentos genéricos e similares, eles precisam apresentar 80% da fórmula do original. Então, por que é igual? É a mesma substância, mas não é a mesma concentração. Então, em teoria, isso eu estou falando, é a teoria da lei, tá? O que cada lote tem, aí a gente precisa analisar lote por lote. Mas, em teoria, vai ter uma concentração de 80% da referência. É para ter, né? 80%. Exato, mas estamos falando do Brasil, né? Que a gente teve vários escândalos aí, acho que até com remédio de antipertensivo teve uma época, né? Que não tinha, e, enfim, complicações. Eu sempre falo assim, eu vou escolher um genérico, qual eu vou comprar? Eles fazem anticoncepcional? Se eles fizerem anticoncepcional, é porque eles garantem, né? Vocês viram que como o tempo demorou para ter anticoncepcional genérico? Vocês viram isso? Vocês não chegaram para reparar isso? Eu reparei isso. Reparei. Não tem muitas marcas que tem. Claro, eu tô falando, não é a mesma coisa a gente fazer um fármaco para anticoncepção e um fármaco para crise epilética. Devia ser a mesma obrigatoriedade e ser rigoroso igual, mas é a única coisa que acho que eles não brincam, né? Talvez seja isso, porque aí você vai ver o efeito, né? Então, é complicado. Tem diferença, mas tem paciente que vai usar 80% e não vai ter sintoma nenhum. Eu vou te dar um exemplo de um paciente meu, que é lá de Manaus. Ele usa... ele tem uma esclerose tuberosa, até foi uma colega que acompanha junto, prescreveu o Vimpac, que é a lacosamida. O Vimpac é o nome referência, a lacosamida é o da marca. E a mãe comentou comigo que em Manaus era difícil achar às vezes e tal, e, enfim, é aquela confusão. E ele estava em ajuste de dose. Eu falei assim, você quer? Eu tenho a amostra aqui, mas não era do mesmo remédio. Você quer levar? Eu, não, claro. Enfim, vocês nunca negam uma amostra grátis? Claro, sim, e tal. E aí ela fez o teste, e ela é engraçada. Ela falou, doutora, o referência custa mais caro, mas enquanto ele usou, eu fiz o teste com esse, porque esse eu acho, tá? Eu não vou até falar o nome mal aqui, que senão eles não me deixam mais amostra. Ela falou assim, não, que engraçado, que ele controlou bem foi com o outro. E ela comentou assim, depois que ele começou a usar... eu usei esse, porque acho que ela não tinha achado, enfim. E aí ele ainda estava tendo uns escapezinhos de crise. Aí depois que ela usou, ela usou a dose que a neuropediatra tinha sugerido e tal, e o remédio que a neuropediatra tinha sugerido, parou, cessou, controlou a crise, entende? Então, é importante... todo mundo é assim? Não, tem gente que, às vezes, 80% resolve, mas né? nem todo mundo é igual. Por isso, eu sempre falo que tem que seguir a orientação. E aí, às vezes, é questão de custo, tem que entender a realidade de cada família, né? Então, aí precisa conversar, e a troca de medicamento tem que ser orientada pelo médico que acompanha, né? Não dá pra gente se meter no caroço aí do angu. Conta, qual é a importância, doutora? Já que a gente falou desse exame aí da dosagem sérica, qual que é a importância de uma criança que tem epilepsia, que faz uso de remédios? Qual que é a importância desse tipo de exame no acompanhamento? A dosagem sérica, ela é importante. Às vezes, alguns planos de saúde não têm cobertura obrigatória, né? Tem que fazer relatório, às vezes. Sério? Para pedir dosagem sérica? Algumas dosagens séricas, às vezes, a gente precisa fazer pelo menos um relatório para justificar. Geralmente, eles cobrem, mas sempre o paciente tem que sofrer um pouquinho, Façam né? pelo SUS, pessoal. É sem burocracia. Só chegar lá com o pedido médico, eles fazem tranquilamente. Depende do que, né? Depende de qual substância. Pelo menos da... Não, a carbamazepina, eu acho que das substâncias que tem na farmácia do SUS, talvez tenha
façam, né? Mas nem todas as substâncias tem no SUS, né? Então, talvez esses, não sei. É uma pergunta que eu não sei responder também. Mas é importante no acompanhamento, porque às vezes a gente tem que saber quanto que está sendo utilizado realmente daquele fármaco no organismo. E principalmente para ajuste de dose, tá? Porque para a gente ver aderência, às vezes é importante, né? E até é mais importante, às vezes, até para a gente aumentar o quanto ainda dá para aumentar do remédio, né? Que às vezes a gente está, em teoria, usando uma dose um pouco mais alta, mas ainda está na dosagem que a gente pode aumentar. Então, é importante, faz parte do acompanhamento. Eu vejo já, apesar de não ser uma rotina que às vezes fica mais para o pessoal que faz clínica também, né, avaliar, mas não é infrequente as mães comentarem que ninguém nunca pediu. É, verdade. Tem mães que eu comento e falam, que é isso? Eu falo, amigas, o seu médico nunca pediu pro teu filho? Não. Eu fico pensando, como é que essa criança está sobrevivendo? Esse exame, ele é para controlar, então, a dose que a criança ou a pessoa está recebendo. A dose, em teoria, a dose quem controla é o médico que está prescrevendo. Mas, por exemplo, eu estou numa dose mais alta, eu quero aumentar dose e já estou chegando no limite do peso daquela criança, por exemplo. Eu preciso ver como que está no sangue para ver se a gente consegue ainda aumentar ou não. Isso é uma prática. Outra coisa que a gente pede, a função do fígado, né? Também. Medicamento anticonvulsivante aumenta, às vezes pode aumentar as enzimas do fígado, é importante essa monitorização. Outra coisa que pode acontecer, a gente pede muito hemograma, pode dar leucopenia, né? Alguns medicamentos. O que é leucopenia? Baixar os glóbulos brancos, pode alterar a imunidade. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa avaliar. Mas leucócito baixo tem a ver com, às vezes, algumas raças vão ter um leucócito mais baixo. Às vezes é normal da família ali ter um leucócito mais baixo, mas às vezes a gente precisa ver se é o remédio que está interferindo em outros aspectos da vida dessa criança, desse adulto, enfim. É isso mesmo, eu só fiquei sabendo disso daí, porque quando eu vi a neuropediatra, doutora, pra que você tá pedindo isso? Hemograma. Ela começou a justificar, porque eu também não fazia ideia que o remédio mexia tanto assim nessa questão do sódio. Eu falei, doutora, mais sódio? Ela o carbamazepina costuma atacar o fígado, a gente tem que ver todas essas questões. Eu fiquei, nossa, é importante. Você não sabia não, Ju? Eu sabia, o Pedro, toda vez que ele vai fazer o eletro, ele faz o sangue, que é a dosagem. Faz, né? É importante. Doutora, e você trouxe aí um equipamento, né, pra gente falar um pouquinho sobre as cirurgias que são indicadas. Isso aqui, olha, tem cirurgias que a gente vai fazer no cérebro. Então, a gente vai fazer a ressonância, a gente vai fazer o eletroencefalo e vai mapear e vai programar a remoção de uma região específica. Existem crises que elas ou a gente não consegue identificar, mesmo com toda a tecnologia, ou a gente não tem uma região para operar específica, a gente não está seguro, ou tem mais de uma região que aí que fica a dúvida, ou, enfim, tem alguma contraindicação a fazer neurocirurgia, cirurgia de remoção de alguma região específica ali do cérebro. E aí a gente pode... casos refratários, que tentaram outras terapias, bem indicado. Então, qual que é a definição que a gente tem? Usou pelo menos 2 fármacos em dose adequada para tratar a doença adequada, ou não, que às vezes fez dieta cetogênica, fez isso, fez aquilo, não adiantou. O que mais a gente pode fazer para reduzir crise? VNS, que é esse dispositivo aqui de neuromodulação, ele não vai curar, ele não é um tratamento curativo, ele é um tratamento de controle, assim como o medicamento, como a dieta cetogênica, a gente tem controle, às vezes controle dos sintomas. Então, em teoria, esse dispositivo, então, só para vocês entenderem, isso aqui a gente implanta, aqui tem como se fosse um modelo da onde que a gente põe, né? Então, o nervo vago é um nervo que passa aqui no pescoço. A gente vai abraçar, que é um modelo grande, tá, gente? A gente abraça, a gente disseca o nervo vago no pescoço e a gente vai inserir... Fiz barulho aqui, ó.
esse eletrodinho, que ele é todo enroladinho. Nossa, tá? é bem pequenininho ele, né? Pequenininho, porque o nervinho é pequenininho. E a gente disseca aqui no pescoço o nervo vago e a gente vai enrolar o nervo nesse eletrodo. Então, ele vai ficar agarradinho. E esse eletrodo, ele fica conectado nesse geradorzinho aqui, ó. Essa bateria, tá? Uma bateria não recarregável ainda, tá? É uma tecnologia que ainda consome e precisa fazer... Carregamento. Não, esse não é não recarregável. Esse não precisa recarregar. Ah, tá. Dura quanto tempo isso? Depende de quanta energia está sendo gasta. Mas é variável, tá? Então é difícil dizer, depende, mas a gente tem lá no programador e define isso aí. Tá. Não fica assim, ai meu Deus, terminou e agora? Não, isso é tudo programado e organizado. E isso aqui fica nessa região que a gente chama de infraclavicular, que é o lugar que a gente põe geralmente os marcapassos, tanto de Parkinson como de cardiológico, enfim. E esse dispositivo, em teoria, ele diminui. A gente vê a longo prazo, então a gente fala assim, tratamento de epilepsia, a gente fala às vezes de meses, né? Então pode diminuir em 6 meses a 12 meses, 50%, 70% das crises. Já é então, alguma coisa, muita coisa para isso. quem tem a crise, né, doutora? Então, Mas isso... então ele não substitui o medicamento, Não, né? ele é associado ao medicamento. É como a doença de Parkinson. O DBS cura Parkinson? Não, ele não cura. Ele é uma ferramenta para o controle. No Parkinson, por exemplo, a gente tem um momento que diminui muitos medicamentos, mas a gente vai, com o avançar da doença, às vezes a gente vai aumentar o remédio de novo. A epilepsia depende muito do estilo. Esse tratamento, ele é mais para epilepsia refratária. No Brasil, quer dizer, fora do Brasil, tem alguns estudos que falam de tratamento de depressão com ele também, tá? Mas no Brasil, isso é off-label ainda, não tem registro. O registro da Anvisa para o VNS, o registro da Anvisa é o que determina o que a gente pode fazer com qualquer coisa, né? Seja remédio ou qualquer produto cirúrgico, tá? Então, no registro da Anvisa, a gente tem o tratamento para epilepsia refratária, tá? Então, existe uma diretriz de utilização de saúde lá que é a DUT, né? A gente tem uma DUT que determina o uso desse tipo de produto lá, tem uma DUT do VNS que fala ali que precisa ter 2 anos comprovado, 2 anos de terapia, que não tem que passar por todo esse protocolo para depois se enquadrar nesse tratamento? Em teoria, isso aqui não é assim, eu tive uma crise, eu quero esse negócio aqui. Não é assim. Então, é um paciente selecionado que vai chegar a isso. Em teoria, a DUT, por que ela funciona? Para regrar o plano de saúde, em teoria, ele quer regrar o paciente que vai definir. Claro que é meio óbvio, né? Mas no Brasil a gente tem que escrever e isso é bom e ruim, né? Até porque é um aparelho muito caro, né, doutora? É um aparelho caro, né? Que precisa ter uma assistência também, porque termina a bateria, a gente precisa ter trocas também, não é só isso. Que eu ia perguntar, acabou a bateria, é feita de novo a incisão, retira... Só faz a incisão aqui embaixo, retira e troca. E conecta, né, ali embaixo. Isso, ó. Então ele é conectado, daí geralmente só troca esse pedacinho aqui. E ele distribui medicamento, doutora? Assim, como que ele funciona? Dá choque, né? Então, a neuromodulação, eu gosto sempre de falar que ela está enganando o nosso cérebro. Então, pensa que ele vai tentar dar uma sincronia, né, naquela resposta. O nervo vago, ele é um nervo que ele regula a atividade que já está acontecendo ali, né? Então, a gente vai fazer uma descarga elétrica que vá tentar regrar a parte de cima. Na verdade, é isso. É como é o eletrodo medular. Na verdade, é mesmo, vamos dizer assim, um princípio normal de toda a neuromodulação. Mas é um estímulo elétrico que vai tentar fazer uma coerência naquela orquestra que está bagunçada.
tanto, em teoria, a gente usa tanto para crise focal como para crise generalizada, tá? Não é o único dispositivo que a gente faz, a gente pode fazer o DBS também, mas na legislação brasileira, na diretriz de utilização, a gente faz primeiro o VNS, se não funcionar, a gente pode fazer o DBS, que aí é o implante lá cerebral, se tiver lá o tálamo para isso, né? Uma região cerebral funcional para fazer isso também. Mas é uma terapia que você até me perguntou, mas e no SUS? E SUS? Então, licitação depende muito do estado. O SUS é uma coisa muito burocrática. Teoricamente, pelo que eu conheço do SUS, isso aí só vai ser oferecido sobre judicialização. Porque vai ter que apresentar todas essas questões que a doutora falou sobre tratamento, que a pessoa já passou por tudo isso. Aí vai ter que se judicializar. Provavelmente vai ter que se judicializar. Mas se tem uma DUT, né? Igual a doutora falou, se tem uma diretriz, assim, já tem uma boa chance de conseguir, acredito, né? Então, eu vou investigar isso aí para poder trazer essa informação pro povo do SUS. Tudo pode, né? Mas assim, o que acontece? Eu até estava num curso aí esses dias atrás e estava falando com o pessoal, tem uma colega de Roraima. Eles pensam, nossa, outro lugar, é quase um outro Aqui continente. do lado, Roraima. Aqui do lado, né? E ela estava me falando que ela, por exemplo, ela faz DBS pelo SUS lá. Depende muito de como funciona cada estado, quantos pacientes tem, como é organizado o SUS de cada lugar. Aqui em São Paulo, a gente tem que ter serviço de referência, né? Então, por exemplo, alguns estados, às vezes é mais barato deles terem o negócio do que a pessoa judicializar e vir fazer em São Paulo, por exemplo. Custa muito e outra caro. coisa, doutora, tem pacientes que têm epilepsia que fazem uso de 7, 8 remédios por dia, né? Às vezes, colocando um dispositivo desse, possa diminuir e a pessoa ter mais qualidade de vida. Porque pensa, crianças que tomam, né, 8, 9 remédios por dia e ainda entra nessa questão refratária aí ainda, que não controla totalmente a epilepsia, né? Então, tudo precisa ser bem avaliado, né? Junto com o clínico que acompanha, mas tudo é possível. Acho que hoje em dia, eu tenho... Mas... Porque às vezes a pessoa quer custear também, né? Tem condição, não é? Tudo é possível se a gente tem uma informação que a coisa vai dar certo, entende? Só que a única coisa que a gente precisa definir é a expectativa e a realidade de cada tratamento. Que às vezes as mães, elas querem a cura, né? Que esse conceito às vezes é difícil, né? Da gente... Na medicina, nada é 8 ou 80. A gente tem controle de sintoma, né? Tem doenças que elas não têm cura. Eu sei que vocês não querem ouvir essa palavra, né? E aí, às vezes, a pessoa que fala que não tem cura, parece que ela é mal vista. Mas a gente tem tratamento. Eu lembro muito, uma vez, uma aula minha lá na faculdade de medicina, em 1912, lá quando eu estudava, e teve a forma que você fala sobre isso. Era uma aula minha, acho que eu sou do Rio Grande do Sul, né? Era uma aula de asma lá, sei lá, e a minha professora foi falar sobre o diagnóstico de asma. Pô, asma, né? Negócio tranquilo. Tranquilo. E ela falou, não, asma não tem cura. Só que a forma que ela falou, a mãe começou a chorar. Meu Deus, meu filho vai morrer de asma. Então, tudo é a forma que você vai levar essa informação. Olha, não tem cura, mas a gente tem um tratamento, ele vai ficar bem, tá tudo certo. Eu fiquei assustada agora, meu Deus. Eu fiz tratamento de asma na infância. Será que eu ainda tenho asma? Às vezes a asma pode voltar, né? Às vezes volta, às vezes não, né? Mas me autodiagnosticando aqui já. Mas então, é tudo a intensidade que a gente põe. Tudo bem valorizar, né? Vou valorizar minha profissão. Vou dizer, não tem cura, eu sou muito importante, enfim. Mas... Cara, você tem que cuidar da forma que você vai levar a informação. A gente estava falando justamente sobre educação médica, né? Nos bastidores. A gente tem que cuidar muito a forma que a gente vai levar uma informação para uma mãe, para uma criança, para um adulto. Você dá um diagnóstico, ele não pode ser uma sentença. A gente tem que dar um caminho de um tratamento. Senão não tem sentido o que a gente está fazendo. A gente não pode ser mais maligno que a doença que a gente está tratando.
A gente tem que levar a esperança, tem que levar, claro que tem. Mas tem que ter um bom senso de como que a gente vai dar a notícia ruim também, né? Exato. Às- Eu acho que o que acontece muitas vezes é você ir em um médico mais generalista, né, assim, que não conhece essas possibilidades de tratamento, e ele acaba falando dessa forma, ai, não tem cura. E aí, quando a gente escuta de um profissional que ele não tem um conhecimento, realmente é um susto, é um baque. Mas quando a gente escuta de um profissional que ele fala, olha, é uma doença, né, ou então uma deficiência, vai ter do começo ao fim da vida dele, mas ao longo disso nós vamos ter a reabilitação, nós vamos ter tratamentos cirúrgicos, nós vamos ter tratamentos medicamentosos, enfim. Paliativos que fala, né? Paliativos, enfim, cada caso é um tratamento, mas é importante também direcionar essa mãe, essa família a um tratamento. O conceito paliativo tem muito estigma. O povo acha que é pra morte. E não é. Paliativo, o conceito da paliação é da qualidade de vida. A gente não foca na doença, a gente foca no sintoma que a gente quer aliviar. Então, vamos dizer assim, eu quase sou paliativa, então, porque neurocirurgia funcional a gente trata sintoma, às vezes a gente não cura doenças, a gente trata sintomas. E não deixa de ser, às vezes, uma forma paliativa de encarar a vida. É o olhar da doença que é diferente. Por isso que é um absurdo. Às vezes a pessoa fala do médico paliativo, acho que é a senhora morte que está vindo ali. Não é isso, né? O desenho do... Senhora morte tá vindo. Não é, gente. Ele é um médico que, sim, é óbvio que ele vai estar, às vezes, relacionado ao tratamento de doenças que não têm cura, neurodegenerativas, em estágios terminais. Ele vai estar junto com pacientes oncológicos, mas é um outro olhar para a vida, né? É um outro olhar, é uma outra medicina. Aí eu acho que é um preconceito desnecessário, né? Muito. Doutora, uma dúvida aqui para a gente poder encerrar esse episódio incrível. Quando a mãe percebe ali alguma reação ali na criança que não está legal, que ela sabe que tem alguma coisa relacionada à epilepsia, qual é o... Como é que eu posso dizer aqui? Qual é o primeiro direcionamento que essa mãe tem que ter? Ela tem que procurar o pediatra ou ela tem que se direcionar diretamente ao médico de especialidade? Eu estou te perguntando isso porque, assim, pelo poder público, automaticamente essa mãe nunca vai ter acesso a esse médico de especialidade sem passar pelo pediatra. Mas até ela conseguir esse primeiro atendimento com o médico de especialidade, o pediatra consegue dar esse suporte medicamentoso para essa criança? Em teoria, se a gente está falando de médico generalista, o pediatra, ele é o médico da criança, né? Então, ele vai dar o primeiro direcionamento. Mas tudo depende, às vezes, da qualidade do médico, né? Vamos falar a verdade. Porque geralmente aí na fila de espera do poder Mas público, eu médico desse demora um ano. Mas assim, é a forma que você vai encarar e o quanto que você conhece sobre. Eu, por exemplo, às vezes já me aconteceu, por exemplo, muitas vezes, mas é a forma que você encara a medicina que você faz. É muito fácil dizer assim, olha, quando você não sabe, né? Então, olha, eu acho que é uma epilepsia, eu vou pedir os exames aqui, vamos direcionar. Eu não vou começar ainda medicamento, mas a senhora vai anotar, vai observar e tal, e vai passar com o neuropediatra, por exemplo. Então, né? aí entra essa questão de exame. Mas você vai dar um norte. Porque o pediatra lá no SUS, ele não pode pedir exames de médico de especialidade. Mas aí entra a burocracia, que às vezes não é culpa do... essa mãe, né, não é a culpa da pessoa, né? Mas eu entendo disso. Você vê como é difícil. Pessoa, ele é médico pediatra, a mãe leva lá um vídeo para ele assiste. Ele comprova visualmente, tá com epilepsia, mas aí ele não pode nem pedir um eletrocefalograma. Ele vai encaminhar essa mãe para o médico. Às vezes ele vai começar a tratar empírico, né? Então ele vai, mas depende muito, é complicado. Aí a gente está falando de uma coisa específica. Se fosse eu ia pedir escondido. Às vezes, olha, faz particular, vai fazer o quê? Fazer particular, é que acaba muitas fazendo mesmo. Mas aí é complicado, porque às vezes a pessoa também, sei lá, eu lembro que às vezes, se você está no setor público e se pegam você fazendo isso, às vezes também você é meio punido por estar fazendo um negócio que é certo. Toma também. Então, é complicado um pouco isso. Eu já trabalhei em alguns setores públicos que às vezes eu pedi um exame, mas no local que eu estava atuando,
Eu não vou falar instituições. Não dá nome, não. Não vou dar. E às vezes o que acontece? O paciente não estava listado para cirurgia, então ele não. Ou às vezes aquela instituição não fazia aquele exame. E aí ele tem que voltar para a rede. E aí é complicado, mas quando sou eu que peço, às vezes tinha mais poder que às vezes o pediatra pedia. Então, às vezes eu já dava aquela adiantada. Olha, Não, ou uma coisa boa também, doutora. porque a ele já mãe, vai entrar ela na fila. Se direcionar a um hospital onde tem esse médico de cirurgião, também não seria uma boa? Chegando lá, porque ele vai passar com o pediatra. Aí já dá aquela generalizada, assim, para o pediatra encaminhar para o neuro lá dentro do hospital. Como é que Então, não, porque aí a gente está atropelando um pouco as coisas. Depende do caso, entende? Porque o neurocirurgião do SUS, ele é um ser humano sobrecarregado. Muito. Porque ele tá lá na emergência e chega um e chega outro, tá todo mundo morrendo, literalmente. Eles estão em hospital que é de trauma, né? Eles Hospital estão de no. trauma. E aí a gente está falando de uma doença eletiva, vamos dizer assim, a epilepsia é uma doença que a gente trata de consultório, então a gente fala assim, é de ambulatório. Claro, tem pacientes que vão entrar pela porta da emergência, que estão mal, né, que tiveram uma crise grave, que às vezes bateram a cabeça e estão com trauma e eles são o paciente do neurocirurgião naquele momento. Mas quando a gente fala em cirurgia de epilepsia, são pacientes que eles vêm pelo ambulatório, né? Eles vêm pelo consultório. Eles não vêm pela porta da emergência. Eu entendo que para mães meu filho é uma minha emergência, né? Claro. Mas a gente tem que entender que a gente está falando de profissionais que são sobrecarregados. Então, não adianta, por exemplo, marcar com um neurocirurgião que não entende de epilepsia, mas depende muito da região do país que a gente está falando. Ainda tem isso, doutora? Tem neurocirurgião que não tem ênfase ali na epilepsia? Tem isso. Depende da formação da pessoa também. Nossa, Mas, por exemplo, às vezes o cara está lá no interior. E o que ele tem? Ele tem o pediatra e tem o neurocirurgião no SUS. Vamos dizer assim. Aí, às vezes, o neurocirurgião faz as vias de neuropediatra. E ele vai pedir e vai tentar manejar baseado na experiência que ele tem. Mas ele também vai ter que manejar todos aqueles casos cirúrgicos que ele tem que operar. Então, o correto, certo, é ter todas as áreas. Ter o neuropediatra e ter um neurologista também, que às vezes o neurologista adulto, ele faz também a parte infantil, nem sempre faz. E aí a gente está falando, tem uma estimativa muito boa, a gente tem a demografia dos médicos no Brasil. A minha especialidade é 0,8% dos especialistas do Brasil. Eu sou neurocirurgiã. Se a gente for pegar neuropediatra, deve ser muito menos, né? Então, neurologista tem mais. Então, a gente também tem que entender um pouco. Neuropediatra é raro, né, gente? Não tem tantos neuropediatras também. Pouco. A gente tem a questão também da desvalorização de algumas profissões, que é um absurdo. E às vezes a gente vê no SUS em centros de referência, né? Então Não, ele tá. Mas os neuropediatras, doutora, estão subfaturados, hein? Eles estão se subfaturando, porque são Mas eles poucos. não têm. E se subfatura, eu vou falar, porque a minha indignação é muito grande. Mas me diz uma coisa, é a lei da oferta e da procura. Doutora, misericórdia. Mas quando aí eu vou ver o preço, eu falo, nossa, não, mas aí quando vocês vão fazer uma convênio que eu tô demonização facial, vocês não veem o valor. Mas o neuropediatra, coitadinho. Não, a gente tá brincando, mas essa é a realidade. Olha Mas a é mesmo. complexidade do neuropediatra. E a gente tem poucos. É uma valorização. Tem que valorizar. tem mesmo. E eu acho um absurdo, assim, tem muitos médicos que não são mais conveniados com convênio, porque o convênio, os médicos estudam tanto, gastam tanto na carreira, aí chega lá o convênio que é te pagar a mixaria. É uma desvalorização, doutora. Por isso que os bons, hoje em dia, a maioria, pelo menos que eu conheço, não tem nada, não aceita mais convênio. Mas vocês imaginam, a gente, sei lá, vai fazer a unha, gasta XY, vamos dizer assim. Às vezes, o convênio te oferece um valor menos do que você paga lá para fazer tua unha. Isso, R$70. Eu fiquei sabendo, fiquei indignada Gente, por um atendimento. Nem sempre é R$70. Não, tem menos, mas só de ser 70? Às vezes é 20, 30, dependendo do lugar, eles têm a capacidade de cobrar isso pelo atendimento. Às vezes, eu não sei porquê, a gente fica nesses grupos de WhatsApp e vem um povo meio doido falar com você. Uma vez me ofereceram, você não quer atender por R$25, não sei aonde.
eu quase... Tá pagando nem a unha. E tem clínicas que têm a capacidade, as clínicas populares, de oferecer esse valor para o médico sair de casa e é complicado. Você pensa, mas gente, você estudar 12 anos para ganhar R$ 25 uma consulta de uma Eu hora... não sei como que tem médico ainda que se sujeita a atender Pois pelo é, convênio. Mas nós temos novamente, Demografia 2025, saiu, está, depois eu mando para vocês. Nós temos, eu até fui dar uma aula para alguns alunos. Quando eu me formei, em 2011, vou falar baixo que eu sou velha, entravam na medicina uns, tipo assim, tinha um superávit de médico de uns 10 a 11 mil médicos por ano. Hoje, a gente tem umas 3 vezes isso, de superávit de médico. Então, tem muito mais médico do que lá 15 anos atrás. E mesmo assim não tem gente que faz essas áreas que a gente tem carência, né? O pessoal não quer fazer coisa difícil. É só por status, será? Eu não sei mais o que é essa realidade. Até fico feliz quando tem alguém querendo saber da minha área, que eu fico feliz. Que bom que ainda tem gente que quer fazer neurologia, neuropediatria, neurocirurgia. O pessoal tá precisando, né? Mas eu não sei qual que é a realidade. É difícil, né? Eu acho que é esse pessoal que vai achar que tá valendo bem esse valor. E a gente entrou num assunto fora do nosso assunto. Nada. Não, é por isso que eu agradeço todos os dias, assim, agradeço a Deus pela oportunidade que eu e meu filho têm de conhecer médicos maravilhosos. Agradeço a Deus também por ter colocado a doutora Giana, né, Ju, nesse quadro que é tão importante. Obrigada. Sempre oro pela doutora, Amém, cada vez mais Bruna. pela sua capacitação, cada vez mais pelo seu profissionalismo, porque assim, como a doutora falou, é muito pouco, é escasso, né? E a doutora, assim, pelo pouco que a gente conhece, sabe do profissionalismo, da obrigada, parte Bruna. humana, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus pela oportunidade de ter colocado você, uma profissional maravilhosa, assim, no nosso caminho, né? Que tem Ai, trazido, gente, assim... para com isso, eu vou chorar aqui. É verdade, doutora, porque a cada episódio que a gente grava aqui, muitas mães conversam comigo pelo WhatsApp, me agradecem muito, inclusive até vou mandar uns áudios que eu tenho salvos. É que não dá para postar no pod, né? Esses áudios, mas assim, é gratificante, né? Poder a gente ter essa parceria com a doutora vem, traz, esclarece, traz os material, né? pesquisa, porque tem todo um estudo aqui, viu, gente? E eu nem falei de todas as colas aqui. Fica falando, então assim, somente agradecer a doutora mais uma vez por essa oportunidade, por essa parceria incrível. Obrigada, Bruna. E é isso, né, Ju? Quer deixar algum recado também? É isso, não só falar pro pessoal aproveitar essa chance, né, esse direcionamento que a gente dá, porque quando a gente sabe e conhece os tratamentos que existem, nós conseguimos cobrar e abrir uma porta, né? Assim que a gente abriu e continua abrindo, né? Novamente, eu acho que o problema não é você ser SUS, ser convênio, ser particular, o problema é você não ter a informação. Não saber nem que existe, né? Não saber o que existe, aí não dá. E se a gente for pegar a história da epilepsia, a gente vê a história das mães, né? Então, eu até estava estudando, a dieta cetogênica, ela ressurgiu por conta de uma mãe que não se conformou, que não tinha mais nada a ser feito ao seu filho. Ou se a gente for pegar a história do ressurgimento da cannabis, também tem uma história parecida também. Então, a força de uma mãe, a gente também não tem como a gente mensurar às vezes, né? Então, por mais que a gente... mesmo eu, né? Que, como eu digo, eu sou macaca velha já em algumas coisas. Mas a gente tem que ter humildade de levar o melhor para aquele paciente. Mesmo que eu saiba, vou dar mais uma estudadinha, vamos ver se não surgiu uma coisa nova, alguma coisa que a gente possa oferecer. Porque dizer não é fácil, né? Não sei. Mas ninguém fala não sei, vou estudar. A gente fala o quê? E tem que ter humildade. Eu escutei até de uma mãe que teve uma... Na verdade, ela foi uma prestadora de serviço. Eu não terminei de falar aqui, eu estou falando de novo. E ela veio contar da história da filha dela, que teve lá um diagnóstico de uma síndrome genética, hoje está bem e tal.
E o médico falou assim para ela, acho que eu até entendido no Sabarai, olhou para ela e falou bem assim, não sei o que sua filha tem, mas eu vou estudar e a gente vai descobrir o que ela tem. E aí teve lá, né, enfim, foi para um estudo genético e tal, tem diagnóstico, teve tratamento, tudo certo. E às vezes a gente tem que ter a humildade de falar isso, olha, eu não sei, mas eu vou estudar e a gente vai achar uma solução. Porque dizer que não tem solução é muito fácil, isso é uma coisa que me revolta muito. Mas, Não pode, né? e não pode, né, gente? Tudo Visto tem um do jeito, médico. alguma coisa a gente vai melhorar, né? Menos pra morte, né? Aí Aí é não só no tem nosso lar, né? Aí jeito. não, é outra dimensão. E mais uma vez, nós vamos finalizar esse episódio dando toda a honra e toda a glória a Deus, né? Porque a luta é muito grande, mas a gente tem vencido, né, Ju? Sim. E deixar um recado, então, seja uma mãe revoltada. Seja uma mãe revoltada. Seja mais Bruna. Não, gente, eu não. Eu tô Brincadeiras de à parte. vibes. Tá mesmo. Parabéns. Eu tô amiga. medicada. Tá medicada. Não, gente. Mas não aceitar o não, talvez, né? Não sejam revoltados, não briguem com os colegas. Então, vocês aí, procurem a doutora Giana, vamos deixar as redes sociais dela aqui, engajem nas redes sociais, pessoal, é muito importante a gente ter essa devolutiva de vocês, é bacana vocês mandarem mensagem, é ótimo, mas deixa mensagem também lá nas redes sociais, viu, gente? Pelo amor de Deus. Comentem as suas dúvidas, aproveitem esse espaço para esclarecer todas as dúvidas que vocês têm. A doutora Giana tá todo dia lá respondendo, a gente só vê as notificações, né, doutora maravilhosa? Tem mesmo que a doutora, Obrigada. podem chamar elas lá, a doutora na rede social, que ela responde, viu? É ela que responde lá, viu? Pode chamar. E é isso aí, gente. Obrigada. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, a KVM Audiovisual, Barretos Distribuidora, o consultório da doutora Bruna Ituaçu, Clínica Kuhn e a Rudolf, é isso? Ruf digital. Ruf Digital. Uma hora eu aprendo, pessoal. E é isso aí. É Até isso o aí. próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.